É bem comum a gente começar a escrever e logo já abrir um dicionário de sinônimos para auxiliar na escrita, ou abrir uma inteligência artificial para fazer por nós essa tarefa. Mas em pouco tempo percebemos que não estamos escrevendo exatamente o que pretendíamos escrever, como se a ideia tivesse se perdido em algum lugar. Eu mesma já passei por isso diversas vezes. Eu achava que para a escrita funcionar ela tinha que ser perfeita, sem repetições de palavras e sem erros. Mas isso, na verdade, é o que nos faz desistir da maior parte das ideias que nós pensamos em escrever. Hoje eu quero te ensinar um processo de escrita que resiste a esse desejo de buscar a perfeição. Vão ser alguns insights para você perceber o que mais tem afetado a sua escrita e alguns exercícios que você vai usar a partir de hoje quando você for escrever. Mas antes de falarmos dos exercícios, vamos falar do seu papel como escritor e do seu papel como editor. Para isso, nós vamos usar a imaginação. Imagine então que você tem dois chapéus, um chapéu branco e um chapéu preto. O branco será o seu chapéu de escritor. O preto será o seu chapéu de editor. Quando você iniciar a escrita de um novo texto, coloque o seu chapéu branco, ou seja, o seu chapéu de escritor, e apenas escreva. Digite ou coloque no papel as palavras que vêm naturalmente, palavras que você não precisa buscar em nenhum dicionário. Aqui vai um aviso importante: caso você pare esse processo para procurar uma palavra melhor do que a que você pensou, você vai ter trocado o seu chapéu de escritor pelo seu chapéu de editor. O escritor uruguaio Horácio Quiroga, no seu Decálogo do Perfeito Contista, dedicou o sexto mandamento a esse tema. Ele disse o seguinte: se quiseres expressar com exatidão esta circunstância, do rio soprava o vento frio. Não há na língua humana mais palavra do que as apontadas para expressá-la. Quiroga está dizendo que quando uma frase expressa exatamente o que precisa ser dito, qualquer palavra a mais enfraquece o texto. Por isso, aqui vai o último conselho para quando você estiver usando o seu chapéu de escritor. Não escreva primeiro pensando na sonoridade, na rima ou no efeito bonito de determinadas palavras. Quando você terminar de escrever a sua ideia, você vai voltar mais tarde ou no dia seguinte com o seu chapéu de editor. Ao colocar o seu chapéu preto, você vai ler o que escreveu antes com a intenção de buscar repetições ou de construir frases mais claras. Com o seu chapéu de editor, sim, você pode buscar sinônimos. Porém, certifique-se que de fato as palavras novas que você substituir as antigas estejam de acordo com o contexto. Vamos ver dois exemplos juntos agora. No primeiro exemplo, nós temos a frase original: ela falou baixo, que poderia ser substituído por ela sussurrou, mas não poderia ser substituído por ela murmurou delicadamente, pois essas novas palavras acrescentam a ideia de segredo que a frase anterior não pediu. No nosso segundo exemplo, nós temos a frase ela observava a rua, que poderia ser substituído por ela olhava a rua, mas não poderia ser substituído por ela espionava a rua, pois essas novas palavras acrescentam a ideia de espionar que não existia na frase antes. Os sinônimos são muito importantes para não sobrecarregar o leitor, porém, mais importante ainda é dizer o que você realmente gostaria de dizer. Você perceberá algo importante no ofício de escritor ao exercitar o uso desses dois chapéus. O chapéu branco te mostrará que você já é capaz de expressar as suas ideias somente com as palavras que você já conhece. Já o chapéu preto te fará perceber que não há texto que já saia bom logo da primeira vez e que não há nada de errado em ter um rascunho medíocre. Mesmo um esboço bom com muito potencial não é uma obra final, revisada e editada. Agora, entendidos os papéis que talvez estejam te bloqueando, vamos aos exercícios que eu comentei logo no começo do vídeo. De preferência, pegue um caderno ou uma folha para você escrever. Se você já tiver ideia do que escrever, comece a pensar nessa sua ideia e conforme as palavras vierem à sua mente, passe-as para o papel sem julgamento. Para te auxiliar, pegue um post-it e escreva chapéu
branco. E quando você pensar em começar a procurar palavras melhores ou em desistir, olhe para esse lembrete e lembre-se que esse é apenas o momento de deixar as suas palavras no papel. Se você não tiver nenhuma ideia em mente nesse momento do que escrever, descreva com a maior precisão possível como foi o seu último café da manhã. Lembre-se também de olhar para o post-it. E caso você não consiga finalizar de primeira esse exercício, volte para o papel quantas vezes for necessário. Eu recomendo também que você repita por alguns dias esse exercício com o chapéu branco antes de pegar o seu chapéu de editor. E quando você se sentir pronto, passe então a examinar o que você escreveu nos últimos dias. Agora, troque o post-it anterior por um post-it escrito chapéu preto. Leia o que escreveu. Leia mais de uma vez se for preciso. Enquanto você lê, tente também se lembrar ao máximo do porquê você escreveu o que está escrito. Você identificará melhorias, eu tenho certeza, mas isso também vai te ajudar a aprimorar o seu papel como editor. Por isso, não aceite simplesmente substituir uma palavra por outra. Pense antes no que o seu eu escritor quis transmitir ao escrever aquilo. E assim como revisar o texto, eu recomendo também como exercício final que você faça uma revisão interna. Ela é bem simples. Vai funcionar assim. Você vai escrever abrindo seu coração mesmo, o que foi mais fácil e o que foi mais difícil usando ambos os chapéus. Você pode fazer em formato de lista ou em formato de texto corrido. Eu normalmente faço exercício e mudo de acordo com o meu humor ou com o que eu quero fazer naquele dia. Você vai perceber ao fazer esse exercício final que muito do que estava te bloqueando vai ser identificado aqui. E depois de criar intimidade com esse método, eu tenho certeza que você mesmo vai fazer algumas adaptações para ele. E essa é a parte mais legal. Por fim, eu te encorajo a iniciar para que as suas histórias cheguem ao mundo da maneira mais próxima que a sua imaginação criou. E eu te convido também a se inscrever no meu canal para que a gente troque mais ideias de como escrever de forma mais leve. Nas minhas redes sociais também já tem várias dicas e pensamentos sobre isso. Então, nos vemos por aí. Até a próxima! Uhul.